ZYJ 460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. É isso aí, ligue pra cá pro 21176669, 21176669, ou então você pode mandar também sua pergunta, sugestão, crítica, opinião pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br, tema.livre@ebc.com.br. Lembrando também a você que todo dia depois do programa, logo depois do programa, menos de uma hora depois, nós já estamos com a íntegra dele disponibilizada na página do Facebook do Tema Livre. Você acessa lá, facebook.com/Tema Livre. Nós estamos lá também. O Tema Livre de hoje vai tratar de um assunto curioso, porque eu, por exemplo, não tinha a mínima ideia de que o golfe volta a ser uma atividade olímpica, um esporte olímpico, depois de 112 anos. E por causa disso, as Olimpíadas de 2016 precisam de um campo de golfe que será construído na Barra da Tijuca, ali na Avenida das Américas. Tem um terreno na frente, depois um imenso campo de golfe atrás, e esse campo de golfe já provoca reações em vários setores da sociedade brasileira. Nós estamos aqui no estúdio com o Jorge Borges, que é geógrafo, especialista em planejamento urbano, a Mariana Bruce, historiadora e fundadora do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2, que é bem ali naquela área, que veio junto com a Denise Silveira, bióloga também do coletivo, o urbanista Pedro da Luz Moreira, membro do Instituto de Arquitetos do Brasil e também professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Fluminense, e nós vamos tratar dessa questão aqui. Eu gostaria primeiro, para abrir aqui o assunto, jogar a bola para o geógrafo, que é especialista em planejamento urbano, só para saber o seguinte: primeiro, é possível fazer um campo de golfe numa área, você chegar e dizer, não, vamos fazer um campo de golfe aqui, ali naquela área da Barra da Tijuca, que historicamente, desde o Sérgio Dourado, na década de 1970, já vem sendo depredada, destruída, ocupada irregularmente, aqueles manguezais todos cobertos, aterrados. Em resumo, é possível fazer um campo de golfe sem você agredir demais, pelo menos, a natureza ali? Você tocou já no ponto-chave da questão. E a resposta, eu já posso antecipar, é não. Sem agredir aquele ecossistema, sem dar uma chance de recuperação daquele ecossistema, não é possível ter um campo de golfe. E aí por dois motivos bastante simples. Primeiro, o campo de golfe, ele não é, apesar dele ser verdinho, bonitinho, ter todo um tratamento paisagístico, ele não contém, e aí a Denise depois vai explorar isso melhor, ele não contém os elementos fundamentais para sustentar uma biota que se possa ser chamada de um ecossistema, como é o ecossistema de Restinga, né? É uma situação muito mais complexa, são muitas espécies. Que é o ecossistema dali, né? Exatamente, que é o sistema nativo, ecossistema nativo daquela região, que inclusive a gente tem informações de que ele já vinha num processo de regeneração natural. Ou seja, quando se analisa por esse aspecto mais ambiental, a situação mais desejável ali é que aquela área toda do parque, inclusive aquela que vai mais próxima da Avenida das Américas, que ela fosse, na verdade ela não é hoje, né, parte do Parque de Marapendi, mas o ideal, o desejável pelo aspecto ambiental, é que ela fosse integrada ao parque exatamente para promover essa regeneração de forma mais sustentável, né, que é o discurso oficial que, na verdade, na prática nunca acontece. Eu vou aproveitar, então, essa área que está destinada à construção desse campo de golfe é uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados, portanto é uma área considerável. Por isso eu fiz a provocação ao Jorge aqui, que é justamente para saber, não há possibilidade de fazer uma obra desse vulto sem você agredir ainda mais o meio ambiente. Como ele provocou a Denise, acionou a Denise, eu vou passar para ela, a Denise Silveira, bióloga do coletivo Zona Oeste, para falar um pouco sobre esse projeto. Então, como o Jorge falou, o ecossistema de Restinga ali na região está em regeneração, né?
diferente do que é noticiado, ele não está totalmente degradado. E é possível uma recuperação natural, né? Existe um bosque ali próximo, né? Com várias espécies remanescentes de restinga, espécies importantes, endêmicas da região, ou seja, espécies que a gente não encontra em outros lugares. E essa vegetação remanescente é importante para a regeneração do restante do terreno. O campo de golfe, ele não, apesar de ser divulgado como uma proposta de recuperação da área, ele não é um ecossistema, né? Então ele tem várias espécies exóticas, inclusive, né? O gramado é uma espécie exótica. Quer dizer, isso aí você está falando só do verde, né? Do gramado. Você imagina que isso afeta também fauna, que afeta todo aquele ecossistema ali. Mas prossiga aí. Lá, inclusive, em relação à fauna, nós temos 2 espécies endêmicas, né, de restinga, que é a borboleta da praia e a lagartixa da praia. São 2 espécies endêmicas em extinção, né, e existem outras espécies da fauna e da flora que também estão em extinção, presentes ali na restinga da APA de Marapendi. Essa região toda é da restinga, né? Quer dizer, na verdade, como falou o Jorge, devia ser estendido aquela área ali também para incluir essa questão. Agora, o problema que eu vejo aqui também é que a prefeitura parece que lava a mão. A prefeitura diz que isso não é um problema dela, que o projeto está a cargo da empresa americana Hans Golf Course Design. É um nome bonito, né? Pomposo, para uma empresa que vai ocupar mais de 1 milhão de metros quadrados, em nome dos Jogos Olímpicos de 2016. Tudo bem que é uma empresa particular, é uma empresa norte-americana, mas o fato é que isso está sendo feito dentro do Brasil e, mais uma vez, dentro do Rio de Janeiro, mais uma vez, como nós já temos visto com relação às obras para a Copa do Mundo, há um arrepio de todo um arcabouço legal que existe aqui, que quando não ambiental, pelo menos urbanístico e de gabarito e destinação de área, não é isso, Jorge? Exatamente, esse que era o ponto que eu gostaria de chamar mais a atenção, que é mais a minha praia, que é esse aspecto do adensamento urbanístico da região. Tanto a região da Barra da Tijuca quanto a região de Jacarepaguá, elas já apresentam, né, fortes elementos de saturação da malha viária, de saturação inclusive de algumas regiões na infraestrutura de saneamento básico. A drenagem, quem conhece a Barra da Tijuca mesmo sabe que a drenagem é péssima. E qualquer elemento novo de adensamento naquela região é mais um elemento, aí é essa coisa que alguns chamam de ambiente urbano, né? Mais um elemento de degradação do ambiente urbano, porque vai gerar mais viagem, vai gerar mais poluição, enfim, vai gerar mais demanda para aquelas infraestruturas que já estão muito próximas da saturação. Então, até do ponto de vista urbanístico, para a própria região como um todo, é muito grave o que está sendo feito naquele terreno. Porque isso, como você bem colocou, isso é mais um episódio das sucessivas exceções que são criadas na legislação urbanística para viabilizar projetos privados que não atendem em nenhum momento o interesse público. O Pedro, você que é urbanista, que é do Instituto dos Arquitetos do Brasil e também da Universidade Federal Fluminense, gostaria que você falasse um pouco sobre esses aspectos, né? Aspecto mais urbanístico, mais da tua área. Claro. Bom dia a todos, né? Eu acho que o Instituto dos Arquitetos do Brasil, ele foi contratado pela prefeitura para fazer um concurso público de arquitetura, que não era o campo de golfe, mas eram as instalações construídas do campo de golfe ali naquela área, né? É importante, a gente retomar um histórico, né, do Parque Municipal Ecológico de Marapendi, né? Existia no plano Lúcio Costa uma via que era chamada Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, que é a Via 2, que ela fazia o papel de borda norte da Lagoa de Marapendi e definia a área, vamos dizer assim, mais xiita do parque, vamos dizer assim, aquela área que era próxima à Lagoa de Marapendi e que ali não poderia ter ocupação humana nenhuma.
Essa questão, né, o concurso de arquitetura respeitou essa questão, e a área do campo de golfe, vamos dizer assim, ela vai mais ou menos até o limite dessa avenida Prefeito Dulcídio Cardoso e deixa essa borda da lagoa preservada como intocável, reconstituindo a vegetação de restinga e preservando essas questões todas. Isso já estava, vamos dizer assim, no planejamento. Essa área de que a gente está tratando, estou mostrando até aqui no mapa, ela já era uma área prevista para ela ser antropomorfizada. Quer dizer, o que é isso? Uma área em que há uma aproximação do parque, não é? A gente tem uma série de áreas assim no Rio de Janeiro. Por exemplo, no Parque da Tijuca, o parque da cidade é uma área em que ele tem espécies exóticas, gramados e tal, que tem áreas de estacionamento, que fazem essa transição entre uma área, vamos dizer assim, rústica de um parque, a Floresta da Tijuca, e um outro que é uma parte antrópica, né? Eu acho que isso é importante porque nós estamos falando de uma área de preservação urbana, de uma área de preservação natural, me desculpe, dentro de uma cidade que é uma mega cidade da ONU, que tem 12 milhões de habitantes, entendeu? E que a estratégia de preservação e conservação dessas áreas deve prever, né, vamos dizer assim, uma aproximação positiva entre o ser urbano que mora nas cidades e essas áreas, né? Tanto quer dizer, que a gente visita vários sites aí do Parque Municipal Ecológico de Marapendi e a gente vê que suscita-se trilhas. Olha, as pessoas podem ir lá e passear e fazer piquenique no parque. É importante que haja um controle desse parque. Mas eu acho que é muito importante, quer dizer, que a gente aumente a visibilidade desses parques até para que eles sejam preservados, né? Eu dou um exemplo muito assim claro para vocês e faço uma analogia. A gente pega, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas é hoje um bioma que todo mundo considera super importante na cidade do Rio de Janeiro. Ela possui, ao longo dela, uma via que permite essa apropriação de diversos seres urbanos dessa orla, e que hoje em dia, se eu, como urbanista, chegar para vocês, olha, eu vou propor aterrar a Lagoa Rodrigo de Freitas e fazer um empreendimento imobiliário, eu no mínimo vou ser crucificado. Sim. Então, o que eu acho que faz parte de uma estratégia, vamos dizer assim, para todas essas unidades de conservação, é exatamente ampliar a visibilidade dela para o morador urbano, né? E foi nesse sentido, quer dizer, que o Instituto dos Arquitetos participou desse concurso, tá? Ele participou, volto a dizer, não da elaboração do campo, que foi especialistas em campo de golfe, foi uma licitação internacional de um americano. A gente fez só a parte, que é uma parte muito pequena, perto à Avenida das Américas, que envolve as instalações de estacionamento e conforto para os jogadores de golfe. Quer dizer, haverá edificações novas ali nessa área também, além do campo de golfe? O que um campo de golfe traz no seu entorno? Ele quer dizer, ele demanda vestiário, né, restaurante, essas coisas que estão perto, estacionamento, né? Isso está bem próximo, muito mais perto da Avenida das Américas, né? Houve também uma mudança no gabarito, e isso não tem um aval do IAB, né? Acho que passou-se de 8 para 20 pavimentos junto à Avenida das Américas, numa área que estava fora do parque, veja bem, ela já era uma área privatizada, tinha proprietário, existe até uma briga entre proprietários, né? O Pasquale Mauro, né? Enfim, existe toda essa questão da terra também na Barra, que é super complicada, super complexa. Mas eu queria dizer, quer dizer, que o IAB tem como estratégia essa questão, ela é preservacionista também, vamos dizer, mas ela pretende, quer dizer, que esses mananciais e essas reservas ecológicas, que são super importantes para a cidade do Rio de Janeiro, elas possam ser apropriadas pela população de uma maneira positiva, até para buscar a sua conservação. Certo. Nesse sentido que eu estou falando, quer dizer, que aí eu vou tocar aqui num aspecto assim um pouco mais amplo, né?
é que eu acho que, por exemplo, o sistema de lagoas da Barra da Tijuca, ele tem um problema. Né? Ele tem um problema porque a visibilidade dele não é uma visibilidade privilegiada. Não é? O plano do Lúcio Costa, nesse sentido, ele precisa ser revisto, porque muitas dessas vias que estavam previstas, que eram vias de cintura no entorno dessas lagoas, elas devem partir desse pressuposto, que é esse mesmo pressuposto que a Lagoa Rodrigo de Freitas tem, de ampliação de um bioma, da visibilidade desse bioma e de sua própria apropriação como área de lazer pela população, porque, na verdade, para que ele seja conservado. Na realidade, há muito tempo já caiu esse conceito de santuário, né, ecológico. Você precisa ter uma integração até para que você tenha a valorização e você tenha o reconhecimento dessas áreas. Agora eu queria que a Mariana Bruce, que é historiadora e é do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2, falasse um pouco, que por enquanto ela está aqui de espectadora privilegiada do nosso debate. Eu queria trazer para o debate, né, uma dimensão mais política do que está sendo colocado com essa proposta da construção do campo de golfe, né? Para além da questão ambiental, que acho que já foi bem colocada aqui pelo Jorge e pela Denise, a gente tem que entender da onde que está partindo esse projeto da construção de um campo de golfe e quais são os reais interesses por trás disso. E aí, quando você vai buscar essa história, você percebe que o buraco é um pouquinho mais embaixo. E não se trata necessariamente de uma busca de trazer maior visibilidade a um parque natural, né, a uma área de preservação, ou de fazer uma aproximação, né, dessa área urbana com essa área de preservação ambiental. Longe disso. O que a gente vê claramente é algo ainda mais grave, porque é parte de um projeto que envolve uma articulação dos 3 poderes da República, e aí eu incluo o Executivo, o Judiciário e o Legislativo do Rio de Janeiro, que comungados estão ali, buscando atender a um projeto que vai beneficiar fundamentalmente a especulação imobiliária, as empreiteiras, conforme vem se dando em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, na verdade, o campo de golfe, ele é parte de um projeto de cidade, né? Ele não é pontual, ele é a expressão desse projeto de cidade que vai ganhando corpo em vários territórios. Para ficar só nesse caso do campo de golfe, para vocês terem uma ideia, a proposta justamente de construção ali desse campo naquela região vem acompanhada de várias contrapartidas. Por exemplo, como o Pedro já citou aqui, aquela é uma área que está em disputa judicial ainda, né? Existem 8 proprietários que reivindicam a titularidade daquele terreno. Eu vou destacar aqui apenas 2 que são os que estão numa briga mais consistente ali por conta dessa propriedade, que é o Pasquale Mauro, um famoso grileiro da Barra da Tijuca, e a Elmway, que é uma empresa multinacional que reivindica também a propriedade daquele terreno. Essa disputa está na justiça. E o que você tem, na verdade, é um atropelo desse processo, porque você sequer sabe quem é o real proprietário dali e já existe uma estação de BRT chamada Golfe Olímpico em frente àquela área da suposta construção do campo de golfe. E mais, né, nesse processo judicial, você vê claramente a prefeitura negociando com uma das partes desse processo, no caso, Pasquale Mauro, representado ali pela empresa Cirela, em que, em contrapartida à construção do campo de golfe, vão ser construídos ali em área próxima 22 edifícios em que antes, o gabarito era previsto de ser de 6 andares e, conforme mudança na legislação que está prevista ali pelo PLC 114, que ainda não foi aprovado, mas está tramitando na Câmara de Vereadores, vai ampliar o gabarito de 6 andares para 20 andares. Então, você vai ter ali a construção de mais 22 prédios, com ampliação do gabarito, com lucro de mais de 700 milhões de reais, que vai para a mão de quem? Isso tudo em contrapartida à construção do campo de golfe, já que aquela área ali supostamente é propriedade privada. Então, nesse processo de negociação, a prefeitura compra por 60 milhões e sabe-se lá quanto vai se lucrar indiretamente com essa mudança na legislação. E isso daí é só a ponta de um iceberg, né? Porque, na verdade, você vê um processo sistemático, arbitrário no interior da Câmara de Vereadores de mudança da legislação ambiental para favorecer esse tipo de construção. Se vocês verem aqui o mapinha que o Pedro citou, da área de preservação ambiental, que supostamente é do Parque Municipal Ecológico de Marapendi, é um estreitozinho que vai justamente costeando a lagoa.
O que a gente pleiteia aqui é algo muito além disso. A Restinga ela é muito mais ampla. A gente está falando de um terreno de milhares de hectares. E aquilo ali é como um bioma muito importante, que é a Restinga, que é parte da Mata Atlântica, que inclusive, segundo uma lei federal, é patrimônio nacional. Então, assim, é claro que há uma demanda por construção, há uma demanda demográfica, né? A cidade cresce, sobretudo cresce para essa área da Zona Oeste 2, Recreio, Vargens, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, que é a área que o nosso coletivo atua. Então, sem dúvida alguma, há uma demanda monstruosa, principalmente com a proximidade dos grandes eventos, por moradia, enfim, por tudo isso. Agora, isso não pode ser feito sem infraestrutura, sem um debate com a população. Um projeto dessa magnitude, no mínimo, tinha que passar por uma audiência pública. E o que a gente vê é o contrário. Para vocês terem uma ideia, no dia 18 de dezembro, né, no último dia, 18 ou 20, né, no último dia da plenária na Câmara de Vereadores, quando foi aprovada a PLC 113, as galerias estavam lotadas. E o que houve ali foi uma arbitrariedade, porque a votação do PLC 113, que previa justamente a mudança na legislação para garantir a construção do campo de golfe numa área de preservação ambiental, ela foi sendo adiada sistematicamente durante o dia. As galerias ficaram ocupadas das 2 horas da tarde até meia-noite, até 11 horas da noite, quando finalmente foi aprovado por nada mais, nada menos que 30 votos favoráveis contra 10 contras. E tendo 11 abstenções de pessoas que sequer compareceram para fazer parte desse debate, que foram para o bar ali da esquina beber. E isso eu falo não levianamente, porque realmente isso foi difundido pela mídia. E é uma prova de resistência, na verdade, que fazem muito isso, né? Vai estendendo, até fizeram isso também com a Aldeia Maracanã. Exatamente, né? Na votação. E, na verdade, na escola Friedenreich. Agora você vê que curioso, eu gostaria de inserir esses dois dados aqui. A Aldeia Maracanã, o governador acaba de voltar atrás e disse que o Estado e a Prefeitura vão se unir para manter para manter aquela estrutura. Apenas agora ele quer tirar os índios ali, não tem que ter índio nenhum ali, mas isso vai ser uma segunda etapa da briga. Outra questão que eu queria, isso mostra que é possível você, apesar de ter BRT, a estação BRT golfe, você pode não ter futuramente o campo de golfe e a estação ficar com um nome meio fictício, uma coisa meio ficção científica. E outra coisa que eu gostaria de inserir é que essa ocupação fundiária da Barra da Tijuca, de toda aquela região, independentemente do plano Lúcio Costa e dos méritos e deméritos, foi uma conquista do Oeste americano aquilo ali, pelo Sérgio Dourado, Gomes de Almeida Fernandes, essa turma que entrou para valer ali, fizeram um loteamento daquela coisa. E aquilo sempre foi uma área de preservação ambiental, pelo menos mais tarde veio essa consciência, surgiu, né, essa consciência ambiental mais forte. Mas o fato é que, como você está dizendo, Mariana, dessa expansão que vai haver agora, que já está prevista, desses prédios de 20 andares, isso aí é a continuação dessa ocupação. Isso é um filme já visto, né? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, até eu vou ficar acompanhando aqui, não vou entrar nessa discussão não, fale aí. Mas esse filme ele precisa ser mudado, desculpa, só vou fazer uma consideração justamente no sentido de que hoje, acho que a população do Rio de Janeiro não vai mais assistir a esses crimes acontecerem de forma calada, pelo contrário, esse é um momento de resistência. Os próximos 4 anos vão ser divisores de água na história do Rio de Janeiro. O que está acontecendo na Aldeia Maracanã, o que acontece na Zona Oeste, o que está acontecendo na Transcarioca, ali na área da Leopoldina, onde você vê movimentos sociais crescerem gradativamente, é reflexo disso, né? As profundas contradições provocadas por um projeto de cidade autoritário, predatório, né? Acaba gerando justamente a sua contrapartida, a resistência popular. Então, nesse sentido, é bom deixar essa mensagem bem clara aqui para os poderes constituídos de que nós não vamos permitir que esse projeto avance da forma como está sendo colocado no Rio de Janeiro. Legal, Pedro. Eu acho que é super importante, quer dizer, a gente enfatizar essa questão que a Mariana coloca, né? Quer dizer, o projeto de cidade que a gente quer, ele precisa ser mais debatido, né? E nesse sentido, quer dizer, eu concordo inteiramente, quer dizer, é necessário, quer dizer, historicamente, as cidades sempre foram construídas assim, ela é um jogo de interesse. Há determinados agentes que têm interesses particularizantes, outros que têm outros interesses, enfim. É necessário dar transparência a esses interesses, a que esse debate ocorra de uma maneira mais transparente, mais clara. Porque
muitas vezes, quer dizer, se endemoniza determinados empreendedores urbanos aqui e tal. Eu não quero endemonizar nenhum deles. Eu acho que é legítimo eles pretenderem ganhar dinheiro com a terra urbana, mas desde que isso seja feito de uma maneira transparente e que não fira o interesse público. Eu acho que é importante a gente começar a ter uma cultura de debate sobre a cidade que faça exatamente isso que a Mariana está aqui falando. Quer dizer, a cidade brasileira, ela precisa mudar o seu perfil, ela precisa ser uma cidade mais inclusiva. E isso só se faz com mais transparência. Não é por negociatas por debaixo do pano ou escondidas. E nesse sentido, quer dizer, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que é uma ONG, já tem 91 anos de existência, e que desde a sua criação ele sempre se pautou pela existência de concursos públicos de projetos de arquitetura, ele acha que isso é um instrumento de aumento dessa transparência muito grande. Você mesmo deu um exemplo do Maracanã, né? Acho que o Maracanã é um caso assim exemplar dessa história. No Maracanã, a gente veio discutindo durante toda a fase de construção do Maracanã o custo que aumentava, mas ninguém discutia, ninguém via o que era o projeto do Maracanã. Onde estavam os acessos do projeto do Maracanã? Onde ia ficar a tribuna? Qual era a relação dos espectadores com o gramado? Entendeu? Só no final é que começaram a aparecer projetos que mostravam isso. No Brasil, me parece que há uma lógica, que é uma lógica muito perversa, em que o projeto se sucede a uma planilha orçamentária. A planilha é mais importante que o projeto. Porque a gente tem que ter uma cultura, que eu acho que isso é muito importante, que o projeto seja debatido. É necessário, porque o projeto, o papel, ele é muito mais barato do que a construção feita lá no local. Então, isso que a Mariana fala de haver audiências públicas que debatam os projetos é super importante. É super importante para que os agentes e os atores coloquem seus interesses de maneira transparente e a gente consiga construir uma cidade que não é uma cidade só de poucos, mas é de todo mundo. Isso aí, Pedro, que você fala, é o que levou ao Estatuto das Cidades, depois de uma extensa e intensa discussão nacional e que foi votado e aprovado em Brasília, instituído ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e foi bastante festejado. Eu queria que o Jorge, que é especialista em planejamento urbano, dissesse, afinal de contas, esse Estatuto das Cidades que prevê tanta instância de opinião, né, de conselho de moradores de bairro, você não pode, pelo Estatuto da Cidade, você não pode sequer instalar um supermercado novo numa área que hoje está desocupada sem que esse conselho do bairro aprove essa aquisição dessa área, a construção desse supermercado, avaliando ou pré-avaliando o que poderá acontecer de impacto no trânsito, impacto na vida comunitária dessa região. Esse Estatuto das Cidades, que parece tão bom como também parece boa a nossa legislação ambiental, né? Isso aí é letra morta e não há como você mudar essa coisa. Para atender isso que o Pedro falou e que a Mariana falou, nós temos que ter cidades que atendam ao cidadão. A cidade é para o cidadão. Parece óbvio, né? Faltou você contar o último capítulo da história, né? Que ele tramitou durante 13 anos, foi sancionado na época do Fernando Henrique Cardoso e foi, na prática, arquivado pelo governo Lula e Dilma, porque, infelizmente, todos os mecanismos de participação pública, de planejamento com todos esses critérios que o Pedro já colocou aqui, na prática não se colocam. Então, você pode ter um ou outro município no país que tem um governo um pouco mais, né, cabeça, com um pouco mais de espírito público, que pode estar implementando alguns desses instrumentos. Mas, particularmente no Rio de Janeiro, a exceção é a regra. O nosso plano diretor, quem lembra da história do que foi o nosso plano diretor, que a gente teve um grande plano diretor que foi modelo para todos esses, né, processos que a gente tem comentado em 92, ele deveria ser revisto em 2002 e simplesmente ficou 10 anos tramitando na Câmara de Vereadores, porque nem a Prefeitura nem a Câmara se dignavam a promover esses processos participativos, a promover um processo de realmente pensar a cidade. O que aconteceu? Em 2011, foram quase 1.200 emendas assim, em cima de um projeto de lei que já era completamente nefasto para a cidade, e foi aprovado um plano diretor que hoje não diz nada com coisa alguma. Ele tem uma série de conceitos vagos, uma série de instrumentos, inclusive de criminalização da pobreza, porque a gente comenta muito aqui sobre o viés ambiental,
e é interessante essa coisa do plano Lúcio Costa, porque quando é para... Não estou dizendo que foi isso que foi defendido aqui não, mas normalmente a gente ouve esse discurso. Quando é para defender a especulação imobiliária, a ocupação, o adensamento cada vez maior da Barra da Tijuca, aí se evoca o plano Lúcio Costa. Mas também, quando é para... Muito pelo contrário, quando é para você ter um controle, um ordenamento melhor, você evoca o plano Lúcio Costa. Mas quando é para facilitar a especulação, ele é totalmente deturpado. Quando é para ignorar algumas das indicações de preservação ambiental que ele previa, ele é flexibilizado, né, que é o termo que é o moda. Que a Mariana falou aqui na alteração dos gabaritos, né, de 6 para 20 andares, numa área que... Né? No caso, então, desses processos, desses instrumentos de participação que o Estatuto da Cidade previa, e aí, além desse projeto PLC 113, tem o PLC 114, que é o que é uma aberração jurídica completa, é uma operação urbana consorciada em cima de uma unidade de conservação. Eu sei que é um termo técnico, mas eu vou tentar explicar bem sucintamente. Quando você cria uma unidade de conservação, principalmente um parque, que é o nível mais alto de preservação, você simplesmente não tem parâmetro urbanístico nenhum ali, porque é uma área que você não pode mais ocupar. Mas aí o que eles estão fazendo? Eles estão criando uma operação urbana para transferir os parâmetros urbanísticos daquela área que não vai mais poder ser construída, para transferir para qualquer outro terreno dentro da região da Barra da Tijuca e do Recreio. Ou seja, eles estão... no mesmo momento que eles acabaram com esses parâmetros urbanísticos, eles estão transferindo com outro projeto para outros terrenos. Eles transplantam o problema, né? Completamente, é uma aberração completa juridicamente. E é um dos instrumentos que o Estatuto da Cidade previa e que é o menos, vamos dizer, pleiteado pelos movimentos de democratização da cidade, porque é um instrumento que geralmente só está atrelado a essa gana, né, da especulação imobiliária. Só para fechar essa análise, dois dados rapidinho. O projeto de alinhamento, o projeto aprovado de loteamento, é o PAL, da região do terreno do campo de golfe, ele é de 2005. E ele já previa a área que hoje está pleiteada pelo campo de golfe e já previa as quadras onde vão ter as torres lá de 20 andares. Ou seja, não é um projeto para a Olimpíada de 2016, né? Vamos combinar, vamos deixar claro aqui. O projeto 2016 ainda estava embrionário naquele momento. Sonho, ainda era um sonho, exatamente. Tinha acabado de perder as Olimpíadas de 2016 ainda era um sonho exatamente. Aqui, né? Denise, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão. Eu falei aqui dessa coisa do Estatuto da Cidade, que é um instrumento, uma ferramenta social muito importante, ao mesmo tempo, como nós vimos aqui na exposição do Jorge, muito abandonada e relegada. E temos também uma legislação ambiental que eu até me referi en passant, que é exemplo na Europa, na Escandinávia, citam a legislação brasileira como uma das mais avançadas, e no entanto o que nós vemos é esse tipo de agressão grosseira, né, rudimentar, assim, predatória no nível mais baixo que existe, né? Como é que se convive com isso? A questão, principalmente no Rio, tá difícil a gente viver, fazer jus às nossas leis ambientais, né? A gente faz tanta propaganda de levar a nossa legislação verde para fora, e aqui dentro a gente não respeita ela, né? A gente faz de tudo para poder trocar, né, a lei ambiental que está sendo feita no caso do campo de golfe. Em relação a esse terreno, nós temos várias legislações que impedem ali as construções, né? Ali é um patrimônio nacional, a Restinga faz parte da Mata Atlântica, né? Tem uma lei federal que protege aquela região, e a gente acaba passando por cima de todas essas legislações em prol da especulação imobiliária, né? É complicado a gente viver, né? A lei é muito bonita, ela poderia ser muito bem aplicada, mas ela não é, né? Então é importante a sociedade conhecer a sua legislação ambiental e pressionar para que ela não seja alterada, né? Já que ela é tão boa, né? Já que a propaganda, que ela é uma legislação muito avançada. É importante a gente destacar também, em relação ao campo de golfe, que a gente já tem um campo de golfe na região do Rio de Janeiro. Ele sequer foi procurado, que é o campo de golfe do Itaiangá Golf Club. Eu me lembrei disso na hora que essa pauta surgiu. Eu digo, mas não tem o Itaiangá, bicho? E ele é sede de várias competições internacionais no Brasil,
né? E ele sequer foi procurado pelo Comitê Olímpico para ver se havia possibilidade de ser construído ali, né? Isso foram palavras do presidente, né? Ele escreveu uma carta dizendo que ele não foi procurado. E poderia ser, se fosse feito antecipadamente, eles poderiam fazer as adaptações ali. Para o presidente do Itanhangá. Do Itanhangá Golf Clube. Com um custo muito menor para a cidade, né? E tanto social como financeiramente. Sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Eu queria voltar aqui para a gente, nós estamos caminhando já para o final do debate, faltam menos de 20 minutos, e eu queria caminhar para o que a Mariana falou, e eu acho que isso é a pedra de toque de todas essas discussões que nós temos tido aqui no Tema Livre, não só em torno dessa questão, mas em torno da aldeia Maracanã, das obras do Maracanã, da Transcarioca, como essas coisas estão acontecendo, do Porto Maravilha, como essas intervenções estão acontecendo. Há um arrepio de várias instâncias que já são sacramentadas, legalizadas e, no entanto, são alteradas, como estamos falando aqui, isso, né? E, de outro lado, nós estamos encontrando uma resistência, uma organização cada vez mais forte da sociedade. Vocês acreditam que será possível fazer frente, como, por exemplo, essa pequena vitória, pequena no contexto geral do Museu do Índio, do antigo Museu do Índio, porque por aqueles índios, para o Carlos Tucano e para a turma que está lá ocupando aquela área já há anos, isso é uma grande vitória. Isso se repita, isso se reflita em outras discussões em benefício da população e da comunidade? Sem dúvida, é por isso que a gente está organizado, a gente tem certeza que vamos conseguir resistir e avançar num outro projeto de cidade também, né? Porque não é só resistir, mas a gente também tem outro projeto de cidade participativo, né? Democrático, enfim, horizontal, mas isso daí é um outro debate para um momento seguinte. Agora, que inclui orçamento participativo. Claro, com certeza. Aqui, as câmaras os conselhos de bairro, você tem uma exato. Série de dispositivos aí que já estão sendo discutidos. Que na verdade você vai cair no Estatuto da Cidade, né? Na verdade você vai confluir para isso aí, porque está tudo previsto lá. Pois é, o que a gente não pode aceitar realmente é essa arbitrariedade da Prefeitura e a sua articulação com os outros poderes da República para favorecer os interesses privados, né? E aí sustentando, mais uma vez, esse patrimonialismo que é tão característico do Estado brasileiro e que a gente precisa reagir de qualquer maneira, né? E aí, nesse sentido, nós, do Coletivo Resistência Popular Zona Oeste, também vários outros movimentos sociais, a gente está com a campanha Golfe para quem? Né? Afinal de contas, esse golfe é para quem? É para as Olimpíadas? É para o povo? Ou está ali para atender aos interesses de quem? Esse questionamento é fundamental para a gente justamente entender o que está por trás disso tudo, conforme eu havia comentado anteriormente. E aí eu convido aos ouvintes a conhecerem a nossa fanpage no Facebook, que é Golfe para Quem, né? facebook.com/Golfe para Quem. E nós também estamos organizando uma manifestação política e cultural em frente à estação BRT do Golfe Olímpico para o dia 23 de fevereiro, que é um sábado, às 14 horas. Tem um evento no Facebook também, Golfe para Quem. Então eu convido aos ouvintes a se sentirem provocados por essas perguntas e buscarem as respostas. Ali a gente está todos os dias atualizando toda essa polêmica que gira em torno do campo de golfe, e o que a gente não pode aceitar é isso, né? A Prefeitura seguir avançando com esse projeto de cidade a despeito da soberania popular. Eu acho que a estação BRT Golfe Olímpico não é um mero apetrecho, mas é inclusive uma ousadia da Prefeitura de mostrar, olha só, isso já está definido. Nem está funcionando, né? E que não funciona, inclusive, né? Tem isso, que tá lá fechado, isso daí é um outro debate também. Mas, assim, é muita petulância, para não dizer outra coisa, você inaugurar uma estação BRT já fazendo referência a um projeto onde a região sequer se sabe quem é o dono, né? Eu tinha comentado aqui eu tô jogando essa bola o tempo todo, né? Dessa interpenetração dos três poderes na República, daqui do governo do Rio, né? Para favorecer os interesses privados, e é emblemática ali a participação do Luiz Veiter, que é o desembargador que favoreceu a Cirela nesse trâmite judicial, porque a Amway, ela concluiu um processo de compra daquela propriedade milionária, que é a empresa que é uma multinacional que reivindica justamente, comprou 10 milhões de reais esse terreno,
foi tudo processo, né? Foi todo reconhecido. No momento de registrar aquela propriedade, receberam um mandato de segurança do Ministério Público querendo suspender aquele processo. Sendo que, um dia antes, o Pasquale Mauro, representado pela Cirela, que é o outro, que né? é o outro lado da história, o outro lado a outra metade do terreno. Um dia antes do Ministério Público emitir o mandato de segurança, a Cirela já sabia que isso ia acontecer. Então, o que está acontecendo realmente? Enquanto isso, a Prefeitura faz a negociação com a Cirela, né, dessa troca aí do campo de golfe pelos 20 prédios de 22 andares, e com isso se torna claro, evidentemente, que o que está sendo colocado nessa cidade é a venda do Rio de Janeiro para a especulação imobiliária. E isso está acontecendo no campo de golfe, isso está acontecendo na zona portuária, isso está acontecendo na Leopoldina, isso está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, é inaceitável que a gente continue calado diante dessa perversidade que vemos acontecer no Rio de Janeiro. Isso que você está falando não é um privilégio, entre aspas, do Rio de Janeiro. Esse patrimonialismo, ele faz parte, ele é estruturante na sociedade brasileira, na construção do Estado brasileiro. E o patrimonialismo, ele é republicano aqui no Brasil, não é? Infelizmente. Ele é do positivismo, daquelas posturas, né, patrimonialistas do bem, digamos assim, se é que pode existir isso. Ao mesmo tempo, nós temos um legado de um hiato de falta de cidadania, de falta de exercício das liberdades democráticas durante o período do Estado Novo, durante o período da ditadura militar de 64 a 84, que dificulta muito você retomar essa discussão. Quer dizer, você, Denise, que é bióloga, está lá preocupada com outro tipo de coisa, você acredita que a sociedade brasileira esteja preparada hoje com essa disposição que a Mariana mostra aqui, porque essa disposição é uma disposição legal, né? Você vê esse gás todo aí, mas você acha que é possível você enfrentar esse Golias fantástico que é esse patrimonialismo e essa estrutura arcaica, apodrecida, que ainda manda no país e manda desde 1500? Eu só não acho, como eu tenho certeza, né? Pelo que a gente está vendo na sociedade, a mudança já vem se construindo, né? Além de bióloga, eu sou professora, né? Eu e Mariana, e a gente vem vendo isso se construindo, né? Durante as campanhas, os movimentos sociais estão mobilizados, né? Principalmente os jovens, né? Se achava que os jovens eram alienados, não é de todo isso, né? A maioria, a gente está vendo vários jovens se mobilizando contra essas arbitrariedades que vem acontecendo na nossa cidade, né? A gente tem uma visibilidade maior no Rio de Janeiro, porque é onde a gente vive, a gente tem maior contato, mas a gente pode ver situações pontuais acontecendo em todo o Brasil já. Certo. Pedro, como é que você vê essa questão? Olha, é muito importante, acho que primeiro esse debate, né? Acho que você menciona uma questão que é de fundo na sociedade brasileira, o patrimonialismo. Acho que foi um livro do Raimundo Faoro, né? Os Donos do Poder, em que ele menciona que uma das estratégias de contenção das reivindicações sempre foi, cria-se uma lei, essa lei é moderna, essa lei é super avançada, mas a aplicação dessa lei é outra coisa. Quer dizer, a prática, o cotidiano, ele permanece e dizem assim, olha, a gente já tem a lei é a lei mais avançada do mundo. O Estatuto da Cidade é um exemplo assim, muito claro com relação a isso. Ele possui instrumentos super avançados exatamente para você tentar democratizar a cidade brasileira e fazer com que esse debate em torno do projeto seja mais intenso e mais, né, e exatamente se antecipe às obras, né? Acho que isso que é importante, porque o projeto é exatamente esse instrumento para você avaliar os custos e benefícios das intervenções e a quem aquilo interessa, a quem aquilo prejudica, a quem aquilo fortalece, enfim. É muito importante que a gente passe a ter essa cultura de debate do projeto, né? Isso é fundamental, né? E aí eu acho que a gente está diante de um caso, né, que é como a APA lá de Marapendi e outros nessa cidade, em que a gente precisa dar mais transparência a esse debate todo e fazer com que a população participe. E eu tenho absoluta certeza, quer dizer, que isso é uma coisa que está mudando no Brasil e está mudando seriamente. Acho que o Brasil deixou de ser um país rural, passou a ser um país urbano, a partir da década de
50 a gente tem um maior número de população nas cidades, né? Isso fortalece muito o debate, entendeu? E eu acho que é importante que agora a gente parta, né, para uma nova etapa da nossa vida, vamos dizer assim, com mais democracia mesmo, com mais direito ao contraditório, entendeu? A ouvir as diversas opiniões sobre um determinado tema. Eu acho que isso é muito importante. E a verdade é que essa discussão ela vem ganhando mais força na medida em que os meios de comunicação avançam de uma forma inédita. Nós hoje estamos aqui falando isso tudo nesse espaço porque nós conquistamos esse espaço, é uma conquista, não é? Assim como na internet você tem o Facebook, eu volto a dizer, a Mariana já citou aqui o Facebook do, como é que é mesmo? Golfe para quem, né? Golfe para quem no Facebook. E você tem o Facebook, a nossa página do Tema Livre também no Facebook. Isso tudo é uma bola de neve que pressiona a aldeia Maracanã, vai ficar de pé por causa disso, porque houve uma mobilização imediata quando a polícia cercou aquele local ali num sábado. Em menos de uma hora começou a chegar gente chamada pelo Twitter e pelo Facebook, começou a chegar gente por telefone, e aí eles viram que o buraco era mais embaixo, como diz aí a Mariana. Eu gostaria que o Jorge também fizesse a sua intervenção achando, você acha que é possível dentro daquilo da estrutura arcaica, dessa estrutura anacrônica do Estado brasileiro, dentro desse patrimonialismo que é vigente, que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, você imagina lá para cima como é que é isso, e a gente tem exemplos gritantes dessa história, a história do Brasil. Como é que você vê essa questão? Não, eu acho que é fundamental, toda forma de mobilização é absolutamente necessária, e eu acho que tem dois espaços privilegiados que precisam cada vez mais ser tensionados, né? Na verdade, dentro do próprio das instituições públicas, o próprio Poder Judiciário, essa questão da transparência que foi falada aqui, a gente pleitear a transparência também desses processos judiciais, enfim, a celeridade, a imparcialidade dos juízes na hora de definir os casos, que a gente tem visto muita coisa estranha, né, como já foi dito aqui, não só nesse caso do campo de golfe, mas em outros processos a gente tem visto coisas estranhas acontecendo por parte do judiciário, e esse tensionamento acho que é extremamente válido. A questão da mobilização parte também dessa configuração de algumas alianças entre os movimentos sociais e entidades que têm uma certa representatividade. Por exemplo, como o Pedro falou aqui, a questão dos projetos. Mais do que o debate sobre os projetos, a gente precisa também convidar, trazer mais essas instituições como o IAB, Sindicato de Engenheiros, Clube de Engenharia, para ajudar nesse processo de fiscalização dos projetos, porque pior do que não ter o projeto debatido é ter o projeto, como a gente tem visto, e vários alertas do Tribunal de Contas do município, o projeto sendo feito junto com a obra. Isso, além de ser um grande fator de gasto público, de aumento de orçamento, enfim, de desperdício de recursos, ele afeta a questão da segurança dessas obras. São pessoas, vê o BRT, a quantidade de mortes que já causou por falhas gravíssimas de projeto, obras que desabam logo depois de ser inauguradas, obras que ficam inundadas em uma semana. Enfim, são problemas gravíssimos que têm sido feitos nesse projeto, que muitas vezes a pura e simples mobilização não tem condição de questionar. Por isso que essa aliança, e essa é interessante que a gente tenha aqui uma mesa, né, bastante plural de profissionais de várias áreas, que essas entidades representativas elas estejam mais presentes, estejam mais aliadas nessas lutas, porque isso muitas vezes interessa aos próprios profissionais, né? É o mercado de trabalho deles que está em jogo, né? Quando você começa a ter essa cartelização de certos segmentos, e essa apropriação do poder público por parte de certos proprietários empresários, é todo um segmento profissional que está em risco também. É toda a engenharia nacional, que é tão orgulhosa dos seus feitos, ela precisa ter também nesse momento a sua presença, a sua manifestação. Aliás, justamente orgulhosa, que a engenharia brasileira ela é exemplo, né? Ela é citada e é paradigma. Exatamente. Fora do Brasil também. Agora, eu queria, para encerrar o programa, passar a palavra para a Mariana, que foi quem provocou, é a autora da pauta dessa discussão de hoje. A pauta foi sugerida por ela, e eu gostaria que você encerrasse o programa fazendo a sua, essa sim, a intervenção final e derradeira.
Então vamos lá, assim, pegando um gancho do que o Jorge comentou, né, dessa maior participação das instituições, né, mais técnicas, né, que podem contribuir aí na qualidade desse debate, cobrar posicionamento também, né, porque nenhum projeto é imparcial, todos os projetos vêm carregados também de um sentido de cidade, e aí por essa razão é importante também os engenheiros, os arquitetos se posicionarem perante esse debate e não atuarem simplesmente como técnicos, né, porque eu acho que isso também esvazia um pouco o conteúdo desses projetos que estão sendo debatidos em sociedade. E é justamente com isso, né, que eu quero colocar também uma provocação a toda a sociedade civil, insistir mais uma vez na nossa fanpage, né, do Golf para Quem, no Facebook, e também procurar conhecer aí os movimentos sociais que estão se articulando pelo Rio de Janeiro, a Primavera Carioca, o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, que vem atuando na defesa de um outro projeto de cidade, resistindo a todo esse autoritarismo, que a gente não pode entender isso como natural. Né, esse patrimonialismo, essa interpenetração dos interesses, né, dos 3 estados para favorecer interesses privados em detrimento do público, isso não pode soar natural para a população. Isso também não pode ser impossível de mudar. Né? Esse é o grande lema que vem sendo carregado junto com a Primavera Carioca, que é um termo utilizado pelo Bertolt Brecht, né, que nada deve parecer impossível de mudar. Em tempos de desordem e caos, isso não pode ser natural. E é nesse sentido justamente que a gente quer que a população realmente se sinta convidada a participar desse debate e que se posicione perante a ele, esteja presente aí no nosso protesto, né, que a gente está tentando construir também com vários outros movimentos sociais no dia 23 de outubro, ou 23 de fevereiro, um sábado, então, às 2h da tarde, tem um evento lá no Facebook, procure saber e vem com a gente, vamos resistir e cuidado aí aos poderes constituídos, porque a gente está nessa briga e não vamos largar tão cedo. A gente está se organizando, né? Tá certo, está se organizando, não, já está organizado. Já estamos organizados, já estamos organizados, cada vez mais, é isso aí. Eu quero agradecer, o Tema Livre vai ficando por aqui, quero agradecer muito a participação do geógrafo, especialista em planejamento urbano, o Jorge Borges, a Mariana Bruce, que é historiadora e fundadora do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2 e também da Primavera Carioca, a Denise Silveira, que veio com ela, bióloga também do coletivo Zona Oeste, o urbanista Pedro da Luz Moreira, membro do Instituto de Arquitetos do Brasil e também professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. O Tema Livre de hoje discutiu esse projeto de construção numa área de mais de 1 milhão de metros quadrados na Barra da Tijuca do campo de golfe para as Olimpíadas. O golfe volta a ser esporte olímpico depois de 112 anos e a vítima parece que vai ser o Rio de Janeiro, pelo que nós estamos discutindo aqui, não é isso? Muito obrigado a vocês todos e o Tema Livre vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã às 10h05 da manhã. Um ótimo dia para todos. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ 460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.